Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou o César e nesta aula será apresentado como implementar o formulário Pesquisar Cliente no Full Calendar. Isto é, eu tenho este campo Pesquisar Cliente, eu posso pesquisar pelo nome do cliente e só retorna os eventos deste cliente. Pesquiso um outro cliente, então, por exemplo, este cliente. Ele tem algum evento? Sim, tem um evento. Pertence para qual profissional? Esse daqui. Se eu selecionar este profissional, não tem nenhum evento este cliente com este profissional. Mas se eu selecionar este profissional, retornou o evento. Então, é este campo pesquisar que será implementado nesta aula. Para começar, eu starto o servidor local OneP Server, em seguida abro no gerenciador de arquivos, eu acessei o OneP Server, em seguida o diretório padrão que eu sempre utilizo nos tutoriais, sendo o diretório Selk, e dentro desse diretório eu coloquei o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Abrindo o código-fonte, tem o arquivo ler com as instruções, quais são os requisitos, em seguida criar uma base de dados Selk. Em função de eu ter startado o servidor local OneP Server, eu posso importar esta base de dados. Acesso localhost, em seguida acesso phpMyAdmin, acessando venho na base de dados Selk, conforme está na orientação, e importei o backup do banco de dados. Importado, o próximo passo é o seguinte: se eu já tenho a base de dados, posso tentar acessar. Eu acesso localhost, servidor local, em seguida o diretório Selk. E tenho o resultado. No entanto, este campo pesquisar eventos do cliente, ele é um select. Imagine se tiver 10.000 usuários, 10.000 clientes. Não vai funcionar corretamente isso. Então, eu quero implementar um pesquisar para que o usuário do sistema possa pesquisar os clientes. No entanto, temos um problema. Não é um problema, mas uma observação. O nosso arquivo JavaScript, o custom, ele é um arquivo com uma quantidade de linhas grande. Eu quero dividir este projeto ou dividir este arquivo em vários arquivos. Vou fazer o seguinte: separar em vários arquivos e liberar para vocês realizarem o download do código-fonte com JavaScript já separado em vários arquivos. Isto é, quando vocês realizarem o download, vai ter esse diretório, projeto base listar cliente. Esse vai ser o nosso projeto base e esse outro diretório vai ter o projeto desta aula. Eu fiz o seguinte: peguei o arquivo custom e dividi em partes. No arquivo custom, deixei somente a parte chamando Full Calendar e também remover a mensagem. O restante está em outros arquivos. Por exemplo, carregar os eventos está dentro deste arquivo. Eu simplesmente peguei o código arquivo do custom e dividi em vários arquivos. Carregar eventos, depois eu tenho carregar os eventos do profissional, quando eu faço a pesquisa, realizei a pesquisa, vamos ver se funciona, somente retorna os eventos do profissional. Este profissional só tem um evento, retornou corretamente. Pegar um outro usuário, vamos ver esse tem 2 eventos também, eu vou manter este profissional. Depois eu tenho a parte para carregar eventos do cliente. Se eu pegar e selecionar um usuário, este cliente não tem nenhum horário agendado com este profissional. Já este outro cliente, sim, se eu conferir, temos o profissional, em seguida o cliente. E assim você pode testar também o cadastrar, editar, apagar. E eu quero implementar agora o pesquisar neste campo cliente. Começo implementando o pesquisar. Isso está no arquivo index. Abrindo o arquivo index, na parte superior, tenho este campo. Somente eu altero, agora vai ocupar somente 5 grid, vou deixar 2 grid vazio, depois pesquisar eventos do cliente mantém, somente não vai ser este select. Seleciono
as 3 linhas, seguro o Ctrl, clico em 2 pontos para comentar. Após ter comentado, posso criar um campo do tipo input, type text, porque o usuário vai digitar o texto, sendo o nome do cliente, name, o nome do campo continua como client ID, também preciso um ID para este campo, sendo client ID, o class para personalizar e utilizar o seletor do Bootstrap, formo Ctrl, só conferir aqui na parte superior, aqui acima é Form Select, aqui também é Form Ctrl, acredito que esteja correto, placeholder para indicar o que o usuário deve preencher, neste caso ele deve preencher nome do cliente. Eu digito o nome do cliente e você coloca a frase que você achar melhor. Se eu retornar no navegador, a atualizar, agora é um campo no qual o usuário pode digitar o valor. Aqui eu vou acrescentar mais uma funcionalidade, mas isso será apresentado no decorrer da aula. Eu preciso receber agora o que o usuário digitar. Para isso, eu crio um novo arquivo, venho no diretório JS, crio o arquivo pesquisar _ cliente, assim eu consigo identificar facilmente o que o arquivo possui. E eu quero executar somente quando o HTML for completamente carregado. Para isso, utilizo o document, em seguida add event listener e indico que eu quero trabalhar com o DOM. Se carregou o DOM, agora sim pode carregar este JavaScript e executar uma função. E dentro desta função eu implemento o seguinte. Coloquei tudo o que deve ser implementado. Bora implementar isso. E começo com o receber o seletor do HTML. Crio uma constante, confiro no HTML como eu coloquei, venho no arquivo index, coloquei client ID. É este ID que eu quero receber, este seletor. Então vai ser uma constante input, nome cliente. E vai receber o seguinte, document. E conforme eu apresentei, é um ID, então é um getElementById, e o nome do seletor é clientID, sendo o cliente do ID. Eu vou ter mais uma constante, mas isso eu apresento no decorrer da aula. Verifico se existe, se existir o input nome cliente, se for true, acessa este if. E dentro deste if eu implemento todo este código. E se existir, eu vou aguardar o usuário clicar no botão ou no campo pesquisar. Eu coloquei botão, mas aqui vai ser somente se o usuário clicou aqui e começou a digitar alguma coisa, então eu quero identificar isso. Para isso, utilizo input nome cliente, a constante que eu criei aqui acima, add event listener, eu estou aguardando um evento, e o evento é o input, o usuário digitar alguma coisa no campo, depois acrescento o async, porque será utilizado o await, crio uma função seguindo o padrão arrow function. Se você quiser criar seguindo o padrão normal, você pode criar. Somente finalizo isso aqui abaixo, depois do comentário, e retorno novamente. Estou recebendo, somente eu quero realizar a pesquisa quando o usuário estiver digitado 3 caracteres. Para isso, utilizo o if se input nome cliente, o valor que estiver vindo deste campo, se a quantidade de caracteres for maior ou igual a 3, então eu posso realizar a pesquisa. Se for menor que 3, eu não quero realizar a pesquisa. Eu acrescento aqui abaixo. Finalizo o if, chamar o arquivo PHP responsável em recuperar os clientes, crio uma constante que recebe os dados e await, aguarda o processamento, faz uma requisição para o arquivo. Eu não tenho ainda este arquivo, preciso criar, sendo pesquisar usuários. Neste caso seria pesquisar clientes. Então eu coloco para ser fácil de identificar que é pesquisar cliente e não o usuário. Name sendo o nome, e o nome recebe o que estiver,
eu concateno, estou utilizando aqui o JavaScript, concatenar é o mais. Se você quiser utilizar template string, pode utilizar, não há nenhum problema. Input nome cliente, se você não sabe o que template string, não tem problema nenhum no momento. O valor que vem do campo. Preciso criar agora este arquivo pesquisar cliente. Para criar este arquivo, posso pegar o listar o usuário como exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, e altero o nome para pesquisar cliente. Não alterei ainda o nome do arquivo, agora sim. Alterado. Estou incluindo a conexão, mantém. Depois preciso receber, não é o profissional, neste caso é o name. Eu coloquei name, pode continuar, name mesmo. Altero. Filter default para receber como uma string, name, verificar se o parâmetro name foi enviado. Se for diferente de vazio, acessa name. Se for vazio, recuperar todos os usuários. Não ficou legal. Então eu posso limitar. Limit no máximo 40 usuários ou 10 usuários aqui, somente 10. E aqui na parte superior, recuperar os usuários, preciso colocar a condição na coluna name, verifico no banco de dados em users, se é name, exato, a coluna é name, na coluna name deve ter o mesmo valor que estiver no link name. O link name recebe o que estiver dentro desta variável name. Também eu limito a quantidade, neste caso vai ser limit 10 eu acho pouco, eu acho que 20 já é o suficiente. Coloquei para listar somente 20 registros. O restante eu não preciso alterar. Em seguida estou retornando os clientes e no JavaScript estou recebendo. Falta fazer a leitura. Para isso crio uma constante que recebe a resposta. Depois que eu realizar a leitura, await, aguardo o processamento, quero ler o que está dentro da constante dados, esta constante, e ela possui os dados em formato JSON. Só conferir se o arquivo PHP está retornando um objeto em formato JSON. Exatamente. Fiz a leitura, crio uma variável com a lista que será atribuída aqui abaixo, e esta lista vai ser o seguinte: crio uma variável com o nome de opções, nome da variável, sem caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Começo uma lista utilizando a tag UL, finaliza a tag. Dentro da tag UL, utilizo o atributo class e o seletor do Bootstrap. Se você conferir na documentação do Bootstrap, você vai ver que tem este seletor. Somente eu finalizei a lista aqui acima, não é o correto finalizar aqui. Eu coloquei finalizar a lista aqui abaixo. Utilizo o seguinte. Esta variável opções, ela recebe o que ela já tem e mais o finalizar a lista, o UL. Somente isso daqui não deve estar fora da chave, deve estar dentro do if, porque eu só crio a lista quando acessar este if. Verificar se o status é true, acessa o if, se não, acessa o else e retorna a mensagem de erro. Se resposta, eu estou retornando o status, só conferir. Se status for true, retorna os dados. Se não, retorna uma mensagem de erro. Se for true, acessa este if. Se não, acessa este else. E neste else, opções, esta variável que já possui uma lista, ela recebe o que já tem e mais. Agora sim, utilizo o template string, abro crase, finalizo a crase, começo a lista, finalizo a lista, isto é, inicio o item da lista, finalizo o item da lista. Internamente eu acrescento o atributo class e o seletor list group, indicando que é um item, e desativado para não ser clicável. E internamente eu posso imprimir o que estiver dentro de resposta. Resposta é esta constante que possui os dados depois de ter realizado a leitura.
E se você der um console log em resposta, você vai ver que tem MSG. É esta mensagem que eu quero imprimir neste local, indicando que não encontrou nenhum usuário. Agora, quando encontrar, eu preciso criar um laço de repetição para percorrer a lista. Utilizo o for, começa com a variável i. Você pode utilizar outro for se você tiver conhecimento, se não, pode continuar conforme eu estou implementando. A variável i execute enquanto resposta.dados. Dados é isso daqui. Se for, verifico a quantidade de registros que estão sendo retornados. Para isso, utilizo esta função. E toda vez que ele passar pelo for, vai ser incrementado mais um registro. Agora é atribuir os dados do cliente em opções. Pegue o que opções já possui e acrescente mais o seguinte. Utilizo o template string, inclusive copio da parte inferior para facilitar. Somente agora não deve ser desativado, então eu retiro o desativado e acrescento mais este seletor. Depois deste seletor, o nome que vai ser impresso vai ser o que está dentro de resposta.dados. Pego a variável i, pego esta variável i, somente que eu coloquei, eu vou apagar MSG porque está confundindo aqui. Pego esta variável i porque primeira vez vai ter o valor 0, indicando que é o primeiro registro. Eu quero é o ID. Eu estou recuperando o ID, só conferir a nossa query. Sim, estou recuperando o ID, então posso utilizar neste local. Inclusive aqui não é o ID, aqui é o name, e o name está em name. Assim como eu fiz em relação ao nome, eu copio isso daqui e também acrescento um atributo com o nome de data, em seguida target. Estou trabalhando com o ID do cliente, então vai ser o client. O cliente, traço ID, recebe o seguinte valor. O valor que estiver dentro de, não é o name, é o ID. Coloco aqui o ID. Logo eu apresento este LI. No momento eu somente estou implementando. Implementei, agora falta enviar para o HTML. Para enviar, eu não implementei ainda a opção para receber. Abaixo do input, quero carregar as opções retornadas do banco de dados. Este select eu posso excluir. Utilizo a tag spam, finalizo a tag spam. Dentro da tag spam, o atributo class e o seletor vai ser o resultado underline pesquisa. Posso pegar agora resultado pesquisa, retornar no JavaScript. Primeiro receber na parte superior. Para receber, utilizo do client ID, só altero o nome do seletor e aqui na parte inferior será o resultado pesquisa letra maiúscula. Pego o nome da constante que está recebendo o seletor. Agora posso indicar que este seletor vai receber o seguinte, vai receber um HTML, inner HTML, o que estiver dentro da variável opções. Será que vai enviar as opções? Retorno, dou um Ctrl F5 para recarregar, conferir se está correto. Começo a digitar, digitei 3 caracteres e não fez a pesquisa ainda. Por quê? Eu não incluí este arquivo pesquisar cliente no arquivo index. Na parte superior, eu tenho listar cliente, agora eu não quero mais o listar cliente. Posso substituir pelo pesquisar cliente. Conferir, dou um Ctrl F5 para recarregar, começo a digitar, digitei 3 caracteres, 4, e não fez a pesquisa. Clico no botão direito e em seguida inspecionar. Vamos ver, eu tenho algum erro. Está na linha 15, conferir. Ah, aqui eu coloquei errado, porque o editor completou. Posso fechar e acessar o if. No if, aqui é somente value, valor.
cuidado aqui abaixo se você também preencheu corretamente. Dou um Ctrl F5, em seguida começo a digitar, confiro se apresentou mais algum erro, inspecionar, venho no console, linha 40, vamos ver, resultado pesquisar, eu estou atribuindo o que está dentro de opções. Ele está indicando aqui um erro em relação a opções. Vamos ver também. A princípio está correto. Conferir aqui na parte superior. Somente seleciono. Confiro. Está igual. Get element by ID. Confiro no index, no nosso formulário. Como é que eu coloquei? Eu coloquei spam class. Não é class, é ID. Porque aqui eu coloquei ID. Então, aqui também document get element by ID. Dou um Ctrl F5, em seguida pesquiso, começo a pesquisar, nenhum usuário encontrado. Então, significa que está funcionando, somente não está funcionando o pesquisar. Pesquiso outro usuário, agora sim encontrou, porque ele não encontrou o usuário anterior. Ele está pesquisando somente os profissionais. Vamos ver se esse profissional, sim. Agora vamos ver este usuário, também não retornou. Então, somente está retornando os profissionais. Name, vamos ver a nossa query. Name, aqui eu coloquei pesquisar clientes. Seleciono o ID, o nome, users, name, order by ID, ASCII, limit 40. Não estou restringindo só profissional, no entanto, aqui eu estou comparando igual, eu não quero igual. Ao invés de eu utilizar o igual, eu utilizo o like e aqui o name. Esta variável name, ela recebe o seguinte, aqui na parte superior, a variável name recebe, coloco o porcento, pode ter valor antes, pode ter valor depois e internamente coloco o valor que está dentro da variável name. Aqui podemos criar a variável para usar no like. Conferir se realmente funciona, dou um Ctrl F5 para recarregar, pesquiso o nome que eu estava pesquisando, agora sim, já apresenta. Significa que eu estou retornando. Só observem que quando eu passo o mouse, ele não apresenta clicável, ele apresenta que é para selecionar, eu não quero. Retorno no pesquisar cliente e acrescento um CSS inline. Para isso, utilizo o style, recebe o seguinte, recebe cursor pointer. Se eu retornar agora, recarregar com Ctrl F5, pesquisar, agora sim apresenta que é clicável. Eu preciso identificar que o usuário clicou. No entanto, observem que eu estou realizando a pesquisa depois que a página foi carregada, depois que o DOM foi carregado. Então, significa que eu preciso chamar a função neste local. Eu vou chamar uma função com o nome de receber, eu acho que vai ser receber cliente, para pesquisar. Coloquei um nome longo, o nome da função, no entanto, é fácil de identificar. Eu crio agora um arquivo, ou posso utilizar este mesmo arquivo, só pego o nome da função, venho em carregar eventos do cliente e tudo isso aqui eu posso excluir, começar do zero. Crio uma função com o nome de receber clientes pesquisar e esta função vai ser o seguinte. Quando eu pesquisar, por exemplo, se eu pesquisar por este nome, observem que eu tenho 1 e 2, o outro está aqui abaixo, eu preciso fazer esta correção. E esta correção vai ser feita aqui no arquivo index. Neste span, acrescento um CSS inline, style. Se você quiser criar um arquivo exclusivo para o CSS, pode ficar à vontade. Acrescento essas duas propriedades. A posição, em seguida o z-index. Dou um Ctrl F5, pesquiso novamente por este nome e observem agora sim, está acima. Quando eu selecionar, eu quero identificar qual item desta lista que eu selecionei. Para isso, dentro desta função, receber clientes para pesquisar, eu preciso ter todos os elementos LI da lista. O primeiro LI, segundo, terceiro e assim por diante. Para isso, crio uma constante que recebe, vai ser o lista
itens, todos os itens da lista, em seguida o document.querySelector, o tipo vai ser um class, só conferir, se eu clicar botão direito e em seguida inspecionar, venho no elemento na parte do HTML, posso reduzir o CSS, eu não preciso, eu quero o seguinte, cadê isso daqui? Observem que este código, o LLI, ele está sendo enviado pelo JavaScript, sendo este código. Eu tenho o LI, LI1, LI2, LI3, LI. São os 3 usuários que estão sendo apresentados. E eu tenho o seletor. Somente ao invés de eu copiar daqui o seletor, eu pego do JavaScript, list group item, venho no carregar, e no carregar, agora sim, eu coloco o nome do seletor. Consegui obter os itens da lista, preciso adicionar um ouvinte, listar itens, for each, para percorrer todos os itens. E toda vez que ele passar pelo for each, ele vai ter os dados de um único item. Um único item é esse daqui. Vai ter o ANA, o segundo, terceiro e assim por diante. Posso fechar isso daqui só para ficar melhor visualmente. Eu coloquei fora, aqui internamente. Estou criando uma função seguindo o padrão ArrowFunction e esta função recebe como parâmetro os dados do item ou o cliente. Preciso agora identificar o clique do usuário. Pego item, o parâmetro que eu estou recebendo na função. Isso aqui é uma função seguindo o padrão ArrowFunction. Observem que o editor está indicando, é uma função recebendo como parâmetro item e retorna void vazio. .add event listener, indicando que eu estou aguardando um evento. E o evento que eu estou aguardando é o clique do usuário. Quando o usuário clicar, execute uma função. Se você quiser criar utilizando o ArrowFunction, pode criar. No entanto, eu vou criar seguindo este modelo para evitar erro. Depois, dentro desta função, preciso receber o valor do atributo. Se você clicar, botão direito e inspecionar, você vai ver que temos esse atributo. Cadê o atributo? Data Target Cliente ID. O valor sendo o ID do cliente. Inclusive, vamos ver, botão direito, inspecionar. Se vocês não conseguem visualizar, eu posso pesquisar novamente, atualizar, pesquiso pelo nome, agora sim está apresentando o inspecionar. E no inspecionar, vamos ver, eu quero o que mesmo? Venho aqui no carregar, seria o atributo data target. Vamos ver se tem o atributo data target recebendo o ID do cliente. Apresentei, agora sim posso continuar. Só queria apresentar para vocês. Utilizo this para indicar que eu quero recuperar deste item, get atributo. E qual é o atributo? Eu indico que é o data target, é ele que eu quero receber. E atribuo para uma constante com o nome de client ou cliente ID. Recebi o ID do cliente. Quero receber agora este texto, o nome. Para receber esse texto, utilizo o this, indicando, e em seguida é o text. Content é o texto que eu quero receber. E posso passar um trim. Depois que receber, atribuo para uma constante com o nome de cliente nome. Tenho o nome do cliente e o nome do cliente, por exemplo, quando eu selecionar este cliente, eu quero que ele preencha este campo com o nome. Para isso, enviar o nome do cliente para o campo pesquisar. Pego o document.getElementById, só confiro qual é o ID para não ter erro. Isso está no HTML, é o Client ID. Ele vai receber, Client ID é o ID, é
o que está dentro do atributo ID e não dentro do name, mesmo sendo o mesmo ou a mesma palavra. Eu só queria apresentar qual é o nome real que eu estou utilizando. Cliente nome, ele vai receber o que está dentro desta constante. Será que atribui? Dou um Ctrl F5 para recarregar, pesquiso pelo usuário, somente agora sim, clico sobre o mesmo, não preencheu ainda. Só conferir. Para facilitar, eu posso dar um console log ou simplesmente venho em inspecionar. Inspecionar, assim, eu tenho um erro. Conferir, console, eu clico no nome da pessoa, eu tenho for it, eu tenho um erro no for it. Este for it está incorreto, listar itens, aqui está correto. Lista itens, document query selector, assim, é uma lista, então eu preciso indicar que é todos. Agora sim, vou receber todos. Ctrl F5 para recarregar, pesquiso, cliquei no nome da pessoa, já preencheu o campo. Clico sobre o outro, também preencheu o campo. Próximo passo é enviar o valor do atributo para o atributo data target pesquisar cliente. Vamos ver para quem eu quero enviar. Eu não criei ainda esse atributo, eu posso criar depois do ID. Sendo um atributo data target pesquisar cliente ID, por padrão começa com vazio, porque eu não tenho nenhum cliente, não pesquisei nenhum cliente. Pego o nome que eu atribuí para não ter erro, venho no JavaScript carregar eventos do cliente e agora sim utilizo o document.getElementById, qual é o nome do ID, logo eu coloco e eu quero setar set atributo, o atributo que eu copiei, data target cliente ID, ele recebe o ID do cliente. O ID do cliente está aqui dentro desta constante. E aqui o getElementById é este ID. Eu só não tinha colocado porque eu havia copiado o data target, não queria substituir o valor. Já estou atribuindo o ID. Vamos ver se funciona. Dou um Ctrl F5, inspecionar, venho no inspecionar no console, não temos erro nenhum, pesquiso pelo nome da pessoa, eu quero em elementos, é aqui que importa. Eu tenho formulário, dentro do formulário tenho este campo. Observem que data target, pesquisar cliente ID, está vazio. Eu seleciono um nome, observem, 12, seleciono outro, 21. Conferir esse é o 6. Está atribuindo corretamente. Então está funcionando. Agora só falta chamar a função e carregar os eventos. Isso, se eu abrir o custom, já temos chamar a função, carregar os eventos e renderizar o calendário. Eu copio daqui para facilitar. Eu acrescento aqui abaixo. Agora, só conferir se vai carregar corretamente. Dou um Ctrl F5 para recarregar, pesquiso pelo cliente, esse daqui. Vamos ver, retornou os eventos? Não, não retornou os eventos corretamente. Isso porque agora eu preciso, fecho tudo, porque tem muita coisa aberta, venho em carregar eventos e no carregar eventos tem na parte superior eu estou recebendo o ID do cliente. Mas o ID do cliente agora está no ID ou está no Data Target? Está dentro do Data Target. Só para vocês lembrarem, inspecionar, eu venho em Input, seleciono este usuário, eu abri o Input, sim, este Input Data Target, é este Data Target que eu preciso receber agora. Inclusive, eu posso copiar e substituir aqui acima. Não, primeiro eu preciso receber o ID do cliente. Estou recebendo o ID do cliente, Client ID, substituo, ao invés de ser Client ID, altero para Input Client ou Cliente ID. Depois que eu recebi o seletor, receber o ID ou receber o atributo, só coloco o atributo do campo Select. Já tenho o atributo, agora posso recuperar o valor. Uma constante, conforme já estava anteriormente,
Client ID, recebe o que estiver dentro do input Client ID e vai ser o get atributo, ainda não apresentou, vamos digitar, não há nenhum problema, e sendo o atributo data target pesquisar cliente ID que eu havia copiado anteriormente, sendo o atributo que possui o ID do usuário. Fecho aqui, dou um Ctrl F5 para recarregar. No entanto, ele apresentou algum erro. Vamos ver, eu coloquei value, preciso retirar o value. Esqueci de retirar porque aqui eu quero somente receber o seletor e não o valor. Dou um Ctrl F5, agora recarregou corretamente. Coloco o nome da pessoa, não é este, eu quero é esse daqui. Clico sobre o mesmo, retornou os eventos deste cliente. Sim, está aqui. E aqui também está. Eu pego, indico que eu quero somente deste profissional, porque aqui temos este profissional. Vamos pegar o nome do profissional, só retornou o evento relacionado ao profissional. E observem que a pesquisa não sai, posso clicar fora e não fecha. Eu preciso fechar. Eu abro o pesquisar cliente e no final, aqui abaixo, aguardar o clique do usuário. Em função da aula já estar um pouco longa, eu colei o código, eu aguardo o evento, clique do usuário. Se o usuário clicar, deve atribuir resultado pesquisa vazio. Dou um Ctrl F5, pesquiso por este usuário. Se eu clicar, fechou. Se eu pesquisar novamente este usuário, clico fora, também fecha. Então, está fechando corretamente. E eu havia setado que seria implementada uma nova funcionalidade neste local, isto é, quando eu realizo a pesquisa, onde que eu limpo o campo? Para isso, eu implementei offline, primeiro no index, no HTML, implementei o botão. Este botão você pode pausar a aula e copiar, tem este ID, se eu der um Ctrl F5, já tem o botão. Quando o usuário clicar neste botão, eu aguardo no pesquisar cliente, limpar o formulário, eu aguardo o clique do usuário e faço a limpeza do campo. Conferir se está funcionando, dou um Ctrl F5, pesquiso pelo usuário, pesquisei, tem os eventos do usuário, está aqui abaixo, ou do cliente, clico em limpar, fez a limpeza do campo. E também, quando for cadastrar um registro, se eu pesquisei por um determinado cliente, eu quero que mantenha os dados deste cliente. Eu quero cadastrar um novo evento. Para isso, preciso fazer o seguinte. No cadastrar, eu preciso verificar se é o ID que eu pesquisei e também o ID do cliente. Eu acrescentei essas 4 linhas e também aqui no if, no cadastrar e também no editar. Estou recebendo e depois verificando. Isso eu implementei offline. Desta forma, eu apresentei para vocês como implementar o pesquisar eventos do cliente com JavaScript no Full Calendar. Posso limpar, fez a limpeza do formulário, pesquiso por este profissional, temos aqui o cliente, no entanto, pego este outro que tem mais, o cliente é esse daqui, vamos ver, pesquiso pelo nome, clicando, retornou somente o evento deste profissional e deste cliente. Implementado o pesquisar cliente, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.